amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é uma coisa super legal, como todos os outros vídeos, mas hoje eu decidi trazer para vocês alguns erros que você pode estar cometendo e que pode estar te impedindo de perder mais peso que você já tem perdido. Então esse vídeo é especificamente para aquelas pessoas que já estão em emagrecimento e estão aí incomodadas com o fato de que talvez não estejam perdendo mais peso. E talvez um desses pontos que eu vou trazer para você pode estar atrapalhando sim e muito o teu emagrecimento, impedindo você de prosperar. Então já começa se inscrevendo aqui no canal e deixando teu comentário só para marcar que você veio aqui assistir esse vídeo, tá bom? Então, gente, eu trouxe 5 questões, 5 erros que você pode estar cometendo. E vamos começar pelo primeiro. O primeiro erro é perder o controle sobre o que você adiciona aos preparos. Isso entra várias questões. A principal delas é a questão do azeite, do óleo, da gordura que você usa para poder fazer um ovo, um arroz, um feijão, um omelete, uma panqueca, tudo que você usa ali para untar os recipientes que você acaba usando para cozinhar as tuas refeições. Isso é muito importante você se atentar, porque às vezes é um detalhe muito pequeno que a gente não se liga, que pode estar atrapalhando. E para vocês terem noção, as gorduras de uma maneira geral, elas possuem a cada 1 grama de gordura 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato possui apenas 4. Então a gente precisa se atentar muito, porque gordura é um nutriente que é super calórico e pode sim estar atrapalhando. Também a nossa percepção, do quanto de gordura que a gente coloca, às vezes, eu posso estar falando aí com pessoas que vão ao nutricionista, que até comentam isso com seu próprio nutri. Já aconteceu de eu ter pacientes que acabavam relatando que usavam uma quantidade de gordura X nos preparos das refeições, e aí depois que essa pessoa começou a registrar, tirar foto, pesar, a quantidade de gordura diminuiu drasticamente, porque ela tinha uma percepção errônea do quanto que representava, por exemplo, uma colher de sopa de azeite. Então, as quantidades e a gente ter clareza delas é muito importante para que a gente consiga diminuir o consumo de gorduras e assim diminuir o consumo de calorias. Outra coisa importante nesse erro também, além das gorduras, é adicionar creme de leite às preparações. Quando você vai fazer uma proteína, você põe um pouquinho de creme de leite aqui, um pouquinho de creme de leite ali, que é um alimento mais gorduroso também. A minha dica é, se você não suporta comer frango, que é uma proteína mais magra, que às vezes é mais desagradável de comer ele seco, você usa o seu tempero que você sabe que vai ficar gostoso. E aí, quando o frango começar a largar aquela aguinha, você coloca uma colherinha, não precisa ser de chá, pode ser uma de sobremesa, de requeijão light. E aí, você mistura aquele requeijão ali naquele líquido, naquela água que o frango liberou. Assim vai formar um caldinho, digamos assim, e vai deixar o frango muito mais saboroso, muito mais suculento. E também lembrando, não precisa cozinhar o frango até ele ficar seco, esturricado, que isso também deixa mais agradável ainda ao paladar. Então, gente, se atentem a esses detalhezinhos, assim, que às vezes a gente acha que não vão representar muita coisa, Por exemplo, fazer uma carne com bastante creme de leite, sim, faz diferença. Ou usar muita gordura no preparo das refeições, inclusive no arroz, por exemplo. Tem gente que acha que usa pouco, mas enquanto o arroz não está embebido em óleo, não está satisfeito. Então, a gente precisa prestar atenção nessas quantidades. E se você já tem acompanhamento de um nutricionista, conversa com ele, tira foto, pesa, para você ter noção do quanto que você está usando nas refeições, para ver se isso não está destoando demais daquilo que já está prescrito para você. Erro número 2, as beliscadas durante o dia. Sim, elas importam, e se a gente for parar para somar as calorias dessas beliscadas durante o dia, caso você seja uma pessoa que belisca muito, é muito significativo e é muito importante que você tenha atenção a isso. Porque às vezes você, por exemplo,
Você belisca algumas bolachinhas no meio da manhã. Aí durante a tarde come um pedacinho de chocolate. Depois come 2 mordidas do salgado da amiga. E assim, somando tudo isso, dá a diferença sim. Porque a partir do momento, gente, que a gente tá já num processo de emagrecimento, e aí a gente já tá evoluindo, né, naquele processo, a gente vai modulando o nosso metabolismo. Então, a gente vai tendo mais fome enquanto vai emagrecendo. Isso é um mecanismo normal que acontece no processo de emagrecimento. E tendo mais fome, às vezes a gente acaba perdendo a percepção de que a gente tá beliscando sim durante o dia. Então, não quer dizer que você vai virar uma neurótica, que vai ficar calculando tudo que você come, mas se atentar se não é um erro que você tá cometendo no momento, né? Então, essas beliscadas ao longo do tempo fazem diferença. Porque quanto mais peso você perde, mais apertar o cerco, digamos assim, né? Você vai precisar. E vai precisar ter mais atenção aos detalhes, né? Durante o percorrer do seu processo de emagrecimento. Então, não se esqueça, qualquer beliscada, dependendo do quanto essa beliscada representa e quantas vezes você está fazendo por dia, elas contam sim. Ponto número 3. Perder o controle de quantas refeições livres você está fazendo durante a semana. Sim, é muito saudável fazer refeição livre, não tem problema nenhum. O problema é você perder o controle, principalmente quando você tem várias questões e eventos sociais para ir. Às vezes a gente acaba indo e acaba cedendo só porque é um evento social e aí você não se sente à vontade de dizer não. Mas eu tô aqui para te lembrar que às vezes você precisa dizer não. Porque se você está enfrentando um processo de emagrecimento é porque você está insatisfeito com o seu peso, com a sua aparência física ou por questão de saúde também. Então, se o teu motivo para fazer esse processo de emagrecimento ele é grande o suficiente para você precisar dizer alguns nãos, talvez os nãos que você precisa dizer são nesses eventos sociais. São em momentos que você acaba exagerando, que só porque é um momento que você vai sair para jantar com uma amiga, você precisa exagerar. Ou que você vai num aniversário, num barzinho, você precisa beber muito, né? Isso aqui eu não tô dizendo que você não pode ir aos eventos sociais, e sim que você pode ter um olhar mais crítico, um olhar mais decidido acerca do que você vai consumir e o que você não vai consumir, entende? Então, fazer concessões, fazer um preparo já no momento que você, né, vai fazer uma refeição livre para diminuir os danos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre contenção de danos, que é bem aplicável essa dica que eu tô dando para vocês. Então, se você quer saber mais sobre isso, depois que acabar de assistir esse vídeo, vai lá assistir o meu vídeo de contenção de danos. E nesse vídeo eu te ensino como minimizar esses danos que a gente pode ter no momento que a gente sai para jantar, vai fazer uma refeição livre. E, gente, é muito importante, né, que a gente tenha cuidado acerca dessas refeições livres e a partir do momento que elas se tornam várias vezes durante a semana, elas podem estar somando muitas calorias aí na tua semana e evitando com que você entre em déficit calórico. Então, é mais uma questão que a gente precisa se atentar para evitar de que você não esteja em déficit calórico, porque emagrecer só com déficit calórico. Número 4, não pensar no que vai comer. Acontece muito e eu vou te explicar mais ou menos como que isso acontece. Você deve estar pensando, essa Nutri tá maluca, ela tá dando uns nomes que não tem nada a ver com nada, mas te acalma, mulher, vou te explicar. Primeira coisa, sabe quando você vai fazer uma refeição e aí você tá com muita fome e você simplesmente come o que vem pela frente? Pois então, aí está um problema muito grande, porque fome muito grande faz com que a gente coma qualquer coisa. Então, a minha dica é, quando você vai comer, por mais que você esteja com muita fome, respira fundo, bebe uns goles de água. Enquanto você bebe esses goles de água, você pensa no que você vai comer. Pensa se aquela refeição ela contempla proteína, carboidrato e gordura. No processo de emagrecimento, o que a gente tem que priorizar? Proteína, carboidrato e, por último, a gordura. Então, eu, por exemplo, agora eu tô com muita fome gravando esse vídeo, mas eu, antes de gravar o vídeo, como eu precisava fazer isso logo, eu já pensei, o que eu vou comer? O que eu tenho disponível na minha geladeira? Bom, eu tenho disponível
frango, arroz e feijão. Eu vou comer tanto de frango, tanto de arroz, tanto de feijão. Beleza? É isso. Eu não vou simplesmente invadir a minha cozinha, pegar um pacote de pão, pegar um requeijão, colocar, fazer uma torrada cheia de queijo, cheia de gordura. Não, eu vou pensar no que eu vou comer. Ou, por exemplo, você tá chegando em casa no final do dia e você tem que fazer o seu lanche, né, do final do dia ou fazer o jantar. Aí você abre a geladeira e começa a pegar tudo aquilo que é mais palatável e simplesmente fazer um lanche. Enquanto você poderia estar respirando fundo, tomando uns goles de água, pensando que você pode pegar alguns ovos, fazer os ovos mexidos, esquentar um pãozinho, colocar um pouco de requeijão no pão e comer um pão com ovos mexidos, por exemplo. É só um exemplo hipotético. Então, pensa no que você vai comer. Se essa refeição ela contempla aqueles nutrientes que você precisa ingerir. Se você está em emagrecimento, você precisa pensar, minha refeição tem proteína suficiente para me dar uma saciedade? Para fazer sentido dentro desse processo de emagrecimento que eu tô? Então, gente, pensa antes de cometer qualquer refeição por impulso e acabar consumindo muito mais ou um desbalanço de macronutrientes que realmente não é necessário naquele momento. Ponto número 5, e não menos importante, porque na realidade é muito importante e às vezes a gente acaba se confundindo no meio do caminho, que é comer saudável é diferente de comer baixo em caloria. Gente, os alimentos eles contêm caloria. Às vezes a gente está comendo saudável e um exemplo prático e até bem batido disso, né, que eu vejo muita gente, às vezes que não tem muita noção de alimentação, acaba cometendo, que é consumir pasta de amendoim, porque é um alimento saudável, realmente um alimento saudável, mas consome em altas quantidades, achando que aquilo ali vai tirar a vontade de doce, que tudo certo. Mas na realidade, gente, pasta de amendoim é altamente calórica. 15 gramas tem cerca de 100 calorias, então assim, é bastante caloria. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com essas ingestões de alimentos saudáveis que são bem calóricos. Como, por exemplo, azeite de oliva. Azeite de oliva é uma gordura, ele não deixa de ser calórico porque é saudável, entende? Ou às vezes a gente vai em cafeterias saudáveis e pede um doce, é sem açúcar, sem lactose, sem glúten, mas ele é muito calórico. Então, no emagrecimento, o que importa sim é comer saudável, mas o que mais importa, além do comer saudável, é comer em déficit calórico. Refeições com alto volume e baixa caloria, entendeu? Então, gente, em resumo, eu trouxe esses 5 erros que você pode estar cometendo para que você pare de cometer esses erros e tenha sucesso no seu emagrecimento. Lembrando, gente, que o link para você ir lá para o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E na bio do meu Instagram tem o link que você pode clicar e entrar em contato com uma pessoa que vai te dar todas as informações sobre os meus atendimentos, tá? Se você tá cometendo algum erro e não sabe como sair desse limbo de erros que tá impedindo você de emagrecer, me chama lá, a gente conversa e eu posso te ajudar nessa caminhada. É isso, gente. Mais um vídeo, mais uma semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido assim, ó, de grande valia para vocês, que tenha feito diferença na vida de vocês. E me conta aqui embaixo se você tá cometendo algum desses erros ou se você percebeu alguns outros erros no meio do caminho e percebeu a tempo de fazer diferente. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!